Olá, vamos a mais uma aula da série Tecnologia da Informação Industrial. Vamos tratar do sistema que faz o gerenciamento da planta. Vamos dividir em dois módulos. O primeiro módulo, vamos cuidar dos requisitos de desempenho e custos da produção. E no segundo módulo, vamos estudar o sistema MES e o sistema PINS. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Companhias de manufatura bem-sucedidas usam uma variedade de métricas para ajudar a gerenciar suas operações. Métricas quantitativas permitem à companhia acompanhar o desempenho em períodos sucessivos, experimentar novas tecnologias e novos sistemas a fim de determinar seus méritos, identificar problemas de desempenho, comparar métodos alternativos e tomar boas decisões. Empresas mais automatizadas são cada vez mais presentes e trazem novos desafios para tornar a trilogia custo, qualidade e prazo com equilíbrio saudável, trazendo um produto com qualidade, produzindo com eficiência, chegando ao consumidor com preço competitivo. As principais indústrias deste contexto são produtos de consumo, alimentos e bebidas, cervejarias, indústria química, celulose e papel, vidro, indústria farmacêutica, automotiva e outras indústrias de processo discreto e o processo siderúrgico. As métricas de produção podem ser divididas em duas categorias básicas: as medidas de desempenho da produção e os custos dessa produção. As métricas de desempenho da produção são taxa de produção, capacidade de produção, utilização e disponibilidade da planta, o tempo de produção e o material em processo, que representa o inventário. Já os custos dessa produção podem ser fixo ou variável. Aquilo que é gasto com mão de obra direta, matéria-prima e gastos gerais e o uso dos equipamentos. Os conceitos de produção são traduzidos em modelos matemáticos e serão apresentados como variáveis que traduzem um sistema de gestão para controle de uma planta de manufatura. Vamos aos requisitos de um sistema de gerenciamento da planta, começando pelos requisitos de desempenho. O primeiro é a taxa de produção. A taxa de produção para um processamento individual ou uma operação de montagem é geralmente expressa como uma taxa horária, ou seja, peças concluídas por hora. Vamos considerar como a taxa é determinada para os três tipos de produção: lote, encomenda e massa. Independente da operação de produção, o tempo de ciclo TC é definido como o tempo que uma unidade de trabalho leva para ser processada ou montada. O tempo de ciclo é o somatório do tempo de processamento para operação, do tempo de manuseio na máquina e o tempo de manuseio das ferramentas envolvidas naquele processamento, naquela máquina, onde T índice C é tempo de ciclo, T índice O é o tempo de processamento para operação, T índice H é o tempo de manuseio e T índice TH é o tempo de manuseio das ferramentas. Os índices não coincidem muito com o nosso vocabulário porque todos estão em inglês. Na produção em lote, o tempo de processamento de um lote Q unidades de trabalho é a soma do tempo de preparo e do tempo de processamento, onde T índice B é o tempo de processamento do lote em minutos. T índice SU é o tempo de preparo do lote em minutos. Q é a quantidade de lotes, que são peças concluídas. E TC é o tempo de ciclo por unidade de trabalho, minutos por ciclo, visto anteriormente. Caso mais de uma peça seja produzida por ciclo, então a equação deve ser ajustada, dividindo seu tempo de lote que foi encontrado pela quantidade de lotes.
Assim, temos o tempo médio de produção por unidade de trabalho, que é a unidade T índice P, para uma dada máquina. Para a produção por encomenda, quando a quantidade de lotes Q é igual a 1, o tempo de produção por unidade de trabalho é a soma dos tempos de preparo e de ciclo. Então, para T igual a 1, temos que T índice P, que é o tempo médio de produção por unidade de trabalho, vai ser igual a T índice SU, que é o tempo de preparo de lote em minutos, mais o T índice C, que é o tempo de ciclo por unidade de trabalho. Nesse caso, estamos considerando Q igual a 1, logo não aparece na fórmula. Mas, quando a quantidade Q é maior que 1, a taxa de produção é determinada igual ao caso da produção em lote discutido anteriormente. Para a produção em massa do tipo alta quantidade, podemos dizer que a taxa de produção é igual à taxa do ciclo de máquina, depois que a produção é iniciada, e os efeitos do tempo de preparo tornam-se insignificantes. Como a relação do tempo de preparo do lote e a quantidade de lote tende a zero, a taxa do ciclo de operação é obtida pelo inverso da operação do tempo de ciclo, onde o R índice C é a taxa do ciclo de operação, que é dada em peças concluídas por hora, será igual a 60 dividido pelo tempo de ciclo da operação. O 60 é somente um ajuste para que a resposta seja dada em hora. Existe uma complicação na produção em massa provocado pela interdependência de suas estações de trabalho. Geralmente, é impossível dividir todo o trabalho de forma igual entre todas as estações de trabalho na linha de produção. Dessa forma, uma estação acaba com o tempo de operação maior e determina o ritmo de toda a linha. Esse é o termo chamado gargalo. Ele é usado algumas vezes em referência a essa estação de maior tempo. Também incluído no tempo de ciclo está o tempo usado para mover as peças de uma estação para próxima no fim de cada operação. Portanto, o tempo de ciclo da linha de produção, que é o T índice C, será igual ao tempo para transferir as unidades de trabalho entre as estações a cada ciclo, que é o T índice R, mais o máximo TO, que é o tempo de operação na estação gargalo, ou seja, é o tempo máximo de operação para todas as estações da linha. Segue um resumo de como calcular o tempo de processamento em lote, por encomenda ou uma produção em massa. Uma outra forma de representar essa capacidade de trabalho é usando a taxa média de produção, que é simplesmente o inverso do tempo calculado. Se fizermos 1 sobre o tempo, teremos a razão quantidade por minutos, quantidade de peças por minutos. Se fizermos a razão 60 sobre o tempo, teremos essa quantidade numa razão sobre hora. Até agora, já sabemos que uma produção pode ser em lote, encomenda ou em massa, e é possível calcular o tempo de cada tipo de produção, o tempo ou a razão. Agora vamos para a capacidade de produção. A capacidade instalada pode ser traduzido como limite da produção ou a capacidade máxima de produção de uma fábrica. É a quantidade de unidades de produto que as máquinas e equipamentos instalados são capazes de produzir. Capacidade da fábrica para instalação na qual peças são feitas em uma única operação, temos que a capacidade semanal da fábrica será igual ao número de centros de trabalho atuando em produção paralela, multiplicado pelo número de expedientes por período, pode ser expediente por semana, multiplicado pela quantidade de horas que existe no expediente e multiplicado pela taxa horária
de produção de cada centro de trabalho. São as unidades produzidas por hora que nós já aprendemos anteriormente. Bom, se a capacidade da instalação, na qual peças exigem múltiplas operações, devemos dividir tudo isso pelo número de operações em uma sequência de processamento. Essa equação indica os parâmetros de operação que afetam a capacidade da fábrica. As alterações que podem ser feitas para aumentar ou diminuir a capacidade da fábrica a curto prazo são alterar o número de turnos por semana, por exemplo, expedientes aos sábados podem ser autorizados para aumentar a capacidade por algum tempo, alterar o número de horas trabalhadas por expediente, por exemplo, horas extras em cada expediente regular podem ser autorizadas também para aumentar essa capacidade. E a médio ou longo prazo, nós podemos aumentar o número de centros de trabalho na fábrica, podemos aumentar a taxa de produção, fazendo melhorias nos métodos ou processos tecnológicos, podemos reduzir o número de operações necessárias por unidade de trabalho por meio de operações combinadas ou integração de operações. Ou seja, é possível melhorar a capacidade de produção simplesmente com métodos ou melhorias. Será que estamos utilizando toda a capacidade instalada? Então, a utilização se refere a quanto uma unidade de produção produz em relação à sua capacidade. É expressada pela letra U, que é a utilização da fábrica, a letra Q, que é a quantidade realmente produzida, e o conjunto de letras PC, que é a capacidade da fábrica. Agora sobrou para manutenção. Uma boa equipe de manutenção ou um plano de manutenção adequado para a planta também influenciará na capacidade da fábrica, ou seja, na quantidade de produtos produzidos por essa fábrica. A disponibilidade é uma medida comum para a confiabilidade do equipamento, apropriada, sobretudo aos equipamentos de produção automatizada. É definida a partir de dois outros termos de confiabilidade, o MTBF e o MTTR. O MTBF é o tempo médio entre falhas e o MTTR é o tempo médio de reparo. Vamos tentar ser mais claro. O MTBF é quando uma falha volta a ocorrer. Quanto tempo demorou para aquela falha ocorrer? E o MTTR mede a capacidade da produção de consertar aquele problema rapidamente, voltar ao funcionamento normal da linha. Assim, a disponibilidade, que é a confiabilidade, é dado pelo MTBF menos o MTTR dividido pelo MTBF. Esses parâmetros são melhores trabalhados quando são automatizados, quando eles vêm direto do sistema de controle utilizado. A quantidade realmente produzida será afetada tanto pela utilização quanto pela disponibilidade, ou seja, a quantidade realmente produzida, que é a letra Q, será igual à disponibilidade multiplicado pela utilização da fábrica, multiplicado pela capacidade de produção da fábrica. Aguenta aí, ainda faltam dois parâmetros. No ambiente competitivo dos negócios modernos, a habilidade de uma empresa de produção de entregar um produto ao consumidor no menor tempo possível muitas vezes faz ganhar o pedido. Esse tempo é referido como tempo de produção. Estamos falando do Manufacturing Lead Time. A variável será MLT, onde MLT é o Manufacturing Lead Time, N índice O é o número de operações, T índice SU é o tempo de reparo, Q é a quantidade de lote, T índice C, que está multiplicando o Q, é o tempo de ciclo por peça, e T índice NO é o tempo não operacional. Força aí, gente! Vamos ao último requisito de desempenho. Material em processo.
Work in Process, WIP. A didática vai me permitir chamar de VIP. É a quantidade de peças ou produtos localizados na fábrica, que estão sendo processados ou estão entre as operações de processamento. Então, VIP é o inventário do que está no estado de ser transformado de matéria-prima em produto acabado. Uma medida aproximada do material em processo pode ser obtida da seguinte forma: o VIP vai ser igual a disponibilidade multiplicada pela utilização, multiplicada pela capacidade da fábrica e multiplicado pelo tempo de produção. Tudo isso dividido pelo turnos por semana, que está sendo multiplicado pelas horas por turno, onde o A é a disponibilidade, o U é a utilização, o PC é a capacidade da fábrica, o MLT é o tempo de produção, que vem de Manufacturer Lead Time, que é dado em hora, o S índice W são os turnos por semana, e o H índice SH são as horas por turno. Bom, se não falamos de todos os requisitos para gerenciamento da planta, pelo menos falamos dos requisitos mais importantes se tratando de desempenho. Vamos a um resumo das variáveis que foram envolvidas nos requisitos de desempenho. Taxa de produção, capacidade de produção, utilização, disponibilidade, tempo de produção e material em processo. O sistema gerenciador da planta deverá responder de preferência em tempo real todas essas variáveis. As decisões em sistemas de produção e automação são geralmente baseadas nos custos. O custo da produção dos bens ou serviços compreenderá uma série de custos. Esses custos podem ser fixos ou variáveis, mão de obra direta, matéria-prima e gastos gerais, e custo do uso dos equipamentos. Os custos da produção podem ser classificados em duas categorias principais: os custos fixos, que são custos com aluguel, equipamento, impostos, e os custos variáveis, que são mão de obra, materiais, equipamentos, que dependem inclusive do volume produzido. Somando custos fixos e variáveis, teremos o custo total. A variável FC representa o custo fixo, a variável VC representa o custo variável e o Q representa o volume produzido, que deve ser multiplicado pelo custo variável. Temos assim a variável TC como custo total. Fixos versus variáveis não são as únicas classificações possíveis dos custos de produção. Uma classificação alternativa separa os custos em mão de obra direta, são salários e benefícios pagos aos trabalhadores, materiais, que são custos de matéria-prima, e custos gerais, todos os outros gastos associados às atividades de produção da companhia, que pode ser dividido em gastos gerais da fábrica, que são os custos operacionais, exceto mão de obra direta e matéria-prima, e gastos gerais corporativos, não relacionados às atividades de produção. A taxa de gastos gerais de fábrica é calculada como a razão entre despesas com gastos gerais da fábrica e a mão de obra direta. É dada pela fórmula: taxa de gastos gerais da fábrica é igual aos custos anuais gerais da fábrica dividido pelos custos anuais da mão de obra direta. A variável FOHR representa a taxa de gastos gerais. A variável FOHC representa os custos anuais gerais da fábrica e a variável DLC representa os custos anuais da mão de obra direta. A taxa de gastos gerais corporativos é a razão entre as despesas com gastos gerais corporativos e a mão de obra direta, onde a variável COHR é a própria taxa de gastos gerais corporativos. A variável COHC são os custos anuais dos gastos gerais corporativos e DLC são os custos anuais da mão de obra direta. Ainda podemos acrescentar nesse modelo
o custo do uso dos equipamentos. Esses são os custos da produção. Chegamos ao fim do módulo que fez o levantamento dos requisitos funcionais para um sistema de gerenciamento da planta. Na sequência, veremos um sistema comercial MES e o sistema comercial PINS. Até o próximo módulo e muito obrigado.